Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar esse tapete retangular em crochê e esse aqui, olha, com esse motivo de quadradinhos e leques. O meu tapete tem 55 centímetros de largura, 73 de comprimento e eu utilizei 400 gramas de fio barroco Max Color número 6. Essa aqui é a cor 2500 da Círculo e 400 gramas equivale a 452 metros. Dependendo dos seus pontos, pode ser que você gaste um pouco mais ou um pouco menos de fio. Ou pode ser também que o seu trabalho fique com um tamanho diferente, mas isso é absolutamente normal porque trata-se de um trabalho manual. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Na descrição do vídeo tem a lista completa de materiais, tem link para fazer o download gratuito do gráfico e tem também a marcação de tempo para todas as carreiras. Isso vai facilitar muito porque você consegue no início de cada uma das carreiras, na hora de repetir o desenho e formar o comprimento do seu tapete. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, então se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações porque assim você recebe as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o meu tapete fazendo um total de 62 correntes, mas esse trabalho é feito em múltiplo de 18 mais 8. Então significa que você pode começar fazendo 8 correntes e depois ir acrescentando de 18 em 18 até atingir a largura que você precisa. Aqui no meu tapete, olha, eu vou fazer 3 motivos, 3 vezes 18, com mais 8, total 62 correntes. Completei aqui então um total de 62 correntes, mas independente aí da largura que você decidiu fazer, né, se foi 26, 44, 62, 80, a forma de fazer as próximas carreiras são exatamente igual, tá? Vou voltar aqui, olha, na segunda corrente contando da agulha para trás e vou prender com ponto baixo para formar o cantinho do tapete. Agora, para formar o primeiro ponto alto, eu faço mais 2 correntes. Ficou assim. Vou enrolar o fio na agulha, vou na próxima corrente e vou fazer ponto alto. E eu vou seguir fazendo ponto alto nas próximas correntes, pegando sempre um fio de cada uma das correntes até o final do cordão. Assim eu formo a primeira carreira do trabalho, tá? Toda com ponto alto, então ponto alto em todas as correntes. Sempre desse jeito aqui, olha, veja que eu voltei na segunda corrente para prender com ponto baixo e formar o cantinho do tapete. Vou seguir assim até o final do cordão e aí eu mostro para você como continuar fazendo a próxima carreira. Já estou chegando aqui no final do cordão, olha, fazendo ponto alto em todas as correntes. Tenho aqui um total de 61 pontos altos. Eu comecei fazendo um total de 62 correntes, mas eu voltei na segunda corrente e fiz ponto baixo para formar o primeiro ponto alto. Então, tenho aqui um total de 61 pontos altos formando a largura do meu tapete. Mas como eu disse, independente aí da largura que você decidiu fazer, sendo múltiplo de 18 mais 8, vai dar certo você seguir o mesmo passo a passo. Terminei aqui a primeira carreira do trabalho. Vou começar a segunda carreira do trabalho fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Se você tem costume de fazer 3 correntes, não tem problema. Eu sempre faço as correntes antes de virar o trabalho e enrolo o fio, porque isso vai facilitar na hora de completar a terceira carreira, por exemplo. Eu vou achar de forma bem fácil a última corrente aqui para fazer o último ponto alto. Então, após enrolar o fio na agulha, eu viro o trabalho e vou completar aqui um total de 10 pontos altos, já contando com essas 2 correntes que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto. Já tenho aqui, olha, um total de 3 pontos altos, contando com as 2 correntes, vou completar um total de 10 pontos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base e faço um ponto alto, formando um bloco vazio. Novamente 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base e agora eu vou fazer uma sequência com 13 pontos altos. Veja que formaram aqui 2 blocos vazios e já contando com esse ponto eu vou completar aqui uma sequência com 13 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Vou repetir novamente, olha, esses dois blocos vazios com duas correntes, pulo 2 pontos, faço um ponto alto, novamente duas correntes, pulo 2 pontos e vou repetir sequência com 13 pontos altos. Aqui, independente da largura que você decidiu fazer o seu trabalho, essa carreira de número 2, você vai fazer sempre do mesmo jeito. Comecei lá fazendo então sequência com 10 pontos altos, aqui olha na borda do tapete eu fiz 10 pontos altos, 2 blocos vazios, sequência com 13 pontos altos. 2 blocos vazios, sequência com 13. Vou seguir fazendo assim até chegar no final da carreira. A última sequência não vai dar 13, vai dar a mesma quantidade da borda do início, né? 10 pontos altos. Mas todas as outras sequências aqui ficam com 13 pontos altos, sempre dividido por 2 blocos vazios. Tem aqui 3, 6, 7, 8, 9... É isso mesmo, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Duas correntes, vou fazer a sequência com os 2 blocos vazios. Aqui eu não vou nem contar para você ver, vou fazer os pontos altos, porque independente da largura que você decidiu fazer, dá certinho também. Fiz 2 blocos vazios, sempre com 2 correntes pulando 2 pontos de base, ficou assim, e eu vou completar agora a carreira. Depois eu conto com você para você ver que dá um total de 10 pontos altos, exatamente igual à primeira sequência que nós fizemos no início dessa carreira, né? Na primeira borda, então, temos 10 pontos, depois eu fiz sempre as outras sequências com 13 pontos altos, e agora eu estou fazendo a sequência com 10. É claro que aqui, olha, se fosse mais largo o meu tapete, aqui eu faria novamente sequência com 13 pontos altos. Mas, como eu fiz somente 3 vezes 18 e mais 8, né? Comecei aqui com 62 correntes, então eu tenho somente 3 sequências de blocos vazios. Olha só, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos, então finalizando a carreira de número 2. E eu tenho 3 sequências com 2 blocos vazios, separados aqui por essas sequências de 13 pontos altos, tá? Finalizei aqui então a carreira de número 2. Vou começar a carreira de número 3 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou virar o trabalho e vou completar uma sequência com 8 pontos altos, já contando com essas 2 correntes que formam o primeiro ponto. Então já tenho aqui 2 pontos altos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço e agora vou fazer 5 pontos altos em cima desse ponto alto que fica entre os 2 blocos vazios. Os 5 pontos no mesmo lugar, sempre em cima do mesmo ponto alto, olha. Vou fazer um ponto, no mesmo lugar eu vou completar os 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5 pontos altos, todos eles feitos em cima desse único ponto que tem aqui entre os 2 blocos vazios. Ficou assim. Vou fazer 2 correntes de espaço novamente, pulo 2 pontos de base e agora vou fazer uma sequência com 9 pontos altos. Veja que eu estou começando em cima do terceiro ponto nesse bloco que nós temos logo à frente e vou seguir em cima dos próximos pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, completei sequência com 9 pontos altos. Agora eu vou repetir esse leque, olha, tenho logo à frente
aquele ponto que fica entre os dois blocos vazios, vou fazer 2 correntes de espaço, vou em cima do ponto alto e vou fazer aqui 5 pontos altos em cima do mesmo ponto. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base e vou fazer sequência com 9 pontos altos. Você viu que é uma repetição, né? Depende aí da largura que você fez, você vai seguir repetindo sempre do mesmo jeito. O leque com 5 pontos altos em cima daquele ponto alto, 2 correntes de espaço e depois sequência com 9 pontos altos. Aqui eu nem preciso ficar contando os pontos, porque se na carreira anterior foi feito tudo certo, né? Temos um total de 13 pontos altos formando esse bloco da carreira anterior, e eu pulei os 2 primeiros e vou deixar sobrando os 2 últimos. Depois eu vou conferir aqui para você ver que dá certinho um total de 9 pontos altos. Quer ver? Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Veja que eu pulei os 2 primeiros e ficaram sobrando os 2 últimos, tá? Então, se você fez a carreira certinha, essa aqui fica certinha também. 2 correntes de espaço, vou para o próximo ponto alto, pulei aqui os 2 pontos, olha, vou no próximo ponto alto e vou fazer sequência com 5 pontos altos em cima desse ponto que fica entre os 2 blocos. 2, 3, 4, 5. Faço 2 correntes de espaço. Aqui no meu tapete, pulando 2 pontos, agora com 8 pontos altos, eu já chego no final da carreira. Mas se você fez o seu tapete com uma largura diferente, você vai fazer sequência com 9 pontos altos e vai repetir, olha, essa sequência aqui com, depois dos 9 pontos altos, 2 correntes, leque com 5 pontos altos em cima do ponto alto, assim, e só seguir repetindo. Mas aqui, olha, eu vou completar aqui 8 pontos altos e vai chegar no final porque eu só fiz com 3 sequências de desenhos. 4, 5, 6, 7. O último ponto alto é feito na segunda corrente. Como eu sempre faço as correntes antes de virar o trabalho, olha como facilita para fazer esse último ponto alto aqui e a lateral do tapete ficar certinho. Olha, fiz aqui 8 pontos altos, finalizando a carreira de número 3 e a lateral do tapete vai ficando certinha. Vou começar a carreira de número 4 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou virar o trabalho e vou completar uma sequência com 6 pontos altos. Já contando com essas 2 correntes, então já tenho 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Ficou assim. Vou fazer 2 correntes de espaço. E agora, eu vou fazer uma sequência com 5 pontos altos em cima do primeiro ponto alto dos 5 que nós temos formando esse leque aqui. Olha, nós temos um total de 5 pontos altos, então eu vou fazer todos os pontos em cima desse primeiro ponto, tá? Veja que eu fiz aqui 2 correntes de espaço após a sequência com 6 pontos altos, vou enrolar o fio na agulha, vou em cima do primeiro ponto e vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Ficaram assim, olha, em cima do primeiro ponto. Vou fazer somente uma corrente de espaço, vou em cima do último ponto nessa sequência que eu tenho nesse leque, olha, e vou fazer novamente 5 pontos altos para formar mais um leque. Veja que eu fiz em cima, então, do último ponto, 1, 2, todos os pontos no mesmo lugar, tá? Eu faço sempre no mesmo lugar, 3, 4, 5 pontos altos. Olha só. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos de base e vou fazer sequência com 5 pontos altos. Aqui é do mesmo jeito, olha, se você fez tudo certinho na carreira anterior, se tem uma sequência com 9, comecei pulando 2 pontos e vou fazer até que fiquem sobrando 2 pontos de base
ou seja, fica certinho aqui, sequência com 5 pontos altos, olha. Veja que vai formando essa pirâmide aqui, tá? Entre esses leques. Vou repetir esse mesmo motivo agora em cima desse próximo leque. Faço 2 correntes de espaço, vou em cima do primeiro ponto alto dos 5 que eu tenho formando o leque e vou fazer um total de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Uma corrente de espaço, vou em cima do último ponto do leque que eu tenho na carreira anterior e vou fazer mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e vou fazer sequência com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Faço 2 correntes e vou repetir esses leques. Em cima do primeiro ponto alto dos 5 que eu tenho formando o leque, eu faço 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, uma corrente de espaço, vou em cima do último ponto alto dos 5 que estão formando o leque da carreira anterior e vou fazer mais 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base e agora eu vou completar a carreira com ponto alto. Aqui na minha carreira fica com 6 pontos altos, já finaliza a carreira. Mas se você fez com uma largura diferente, você vai fazer somente 5 pontos altos e vai repetir 2 correntes e vai fazer esses leques do mesmo jeito que nós fizemos em cima do leque da carreira anterior. Aqui, olha, com 6 pontos altos, finalizei a carreira de número 4, ficou assim. Vou começar a carreira de número 5 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou virar o trabalho e vou completar uma sequência com 4 pontos altos, já contando com as 2 correntes, para formar aqui a borda do tapete. 3, 4 pontos altos, formando aqui a borda do tapete. Vou fazer 2 correntes de espaço e agora eu vou começar a fazer os leques, que é parecido com esses que nós fizemos na carreira anterior. Vou em cima do primeiro ponto alto desses 5 que estão formando esse leque que nós temos logo à frente. Em cima do primeiro ponto eu vou fazer os 5 pontos altos para formar um leque. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, tudo em cima do primeiro ponto. Uma corrente de espaço, agora eu vou aqui, olha, na corrente de espaço que eu tenho entre um leque e outro, não precisa ser pegando assim dentro da corrente não, tá? Pode ser pegando dentro do espaço, abraçando assim. Eu vou fazer aqui 5 pontos altos também. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Veja que ficou aqui entre os 2 leques que eu tenho na carreira anterior. Isso vai fazer com que abra um pouco aqui o trabalho, tá? Ele fica mais aberto por conta dessas sequências aqui com 5 pontos altos, mas não se preocupe, nas próximas carreiras a gente vai começar a fechar esse desenho e aí ele volta ao normal. Fiz os 5 pontos altos, faço somente uma corrente de espaço, vou em cima do último ponto desse leque que nós temos logo à frente e em cima dele eu vou fazer também 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, repetir aqui esse último ponto, completando aqui sequência com 5 pontos altos, formando mais um leque. Tenho agora uma sequência com 3 leques. Vou fazer 2 correntes de espaço,
Vou em cima do ponto do meio, olha, pulo 2, faço um ponto alto, sobram 2. Tenho 5, né, na carreira anterior, ficou desse jeito. Vou fazer novamente 2 correntes de espaço e vou começar a repetir esses 3 leques aqui, na sequência que nós temos na carreira anterior. Então, em cima do primeiro ponto alto desse primeiro leque, vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Uma corrente de espaço, vou entre os 2 leques e vou fazer novamente 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Uma corrente de espaço, vou em cima do último ponto desse último leque e vou fazer novamente 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. 2 correntes de espaço, porque esse aqui é o último leque, né? Então faço 2 correntes de espaço. Vou em cima do próximo, pulo 2 pontos, faço ponto alto em cima do próximo ponto. Fica assim, no ponto do meio. 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos, vou em cima do próximo leque, olha, repetindo agora a sequência com leques. Vou fazer 5 pontos altos em cima do primeiro ponto. Aqui é uma repetição dos leques anteriores. Olha, eu vou completar esse leque em cima desse primeiro ponto. 3, 4, 5. Como temos leque logo à frente, então somente uma corrente de espaço, vou entre um leque e outro e faço 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Uma corrente de espaço, vou em cima do último ponto alto desse próximo leque e faço mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Não tenho mais leque para fazer, então faço 2 correntes de espaço. Vou pular 2 pontos de base e agora vou fazer 4 pontos altos para completar a carreira. Mas se você fez o seu tapete mais largo, né, com uma maior quantidade aí de motivos, você vai fazer somente um ponto alto, 2 correntes de espaço e vai repetir os leques, olha, como nós fizemos aqui. Como eu disse para você, ele vai ficar mais aberto aqui, porque nós temos uma quantidade maior de pontos aqui nessa carreira, mas eu finalizei assim com 4 pontos altos a carreira de número 5 e na próxima a gente já começa a fechar esse trabalho para que ele volte ao normal aqui, tá? Vou começar a carreira de número 6 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou virar o trabalho e vou completar uma sequência com 6 pontos altos, contando com essas 2 correntes que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto. 2, 3, 4, terminaram aqui os pontos de base, eu vou na corrente de espaço, nós temos aqui 2 correntes de espaço, então aqui eu faço 2 pontos altos, completando a sequência com 6 pontos altos no início da carreira de número 6. Ficou assim, olha, os últimos 2 pontos na alça de 2 correntes. Vou fazer 2 correntes de espaço e agora eu vou começar a fazer os leques. O primeiro leque, entre um leque e outro, temos uma corrente de espaço. Vou pegar então nesse espaço e fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço entre um leque e outro, nesse espaço de uma corrente, e vou fazer mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Tenho aqui então, olha, uma sequência com 2 leques. Vou fazer 2 correntes de espaço
E vou fazer sequência com 5 pontos altos, começando nesse espaço de duas correntes que eu tenho logo após o leque e antes do ponto alto. Então, faço 2 pontos altos no espaço de duas correntes, assim. Um ponto alto em cima do próximo ponto alto. E mais 2 pontos altos no próximo espaço de duas correntes para completar aqui sequência com 5 pontos altos. Aqui eu estou começando, olha, a formar mais um bloco aqui, mais um quadradinho desse, começando a crescer essa pirâmide aqui e diminuir então a parte dos leques. Depois do quinto ponto alto, vou fazer 2 correntes de espaço e vou fazer novamente sequência com 2 leques. O primeiro aqui no espaço de uma corrente entre o primeiro e o segundo leque da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço de uma corrente e faço mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Completei o segundo leque, o próximo espaço é com 2 correntes, então vou fazer 2 correntes de espaço. Vou começar no espaço de 2 correntes fazendo 2 pontos altos e vou completar a sequência com 5 pontos altos. Já tenho 2, o próximo ponto em cima do ponto alto e mais 2 pontos altos no próximo espaço de 2 correntes. 4, 5 pontos altos novamente. Vou fazer 2 correntes de espaço e vou para mais uma sequência de leques. No espaço de uma corrente, faço 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Faço uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço de uma corrente e faço 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. 2 correntes de espaço, vou no espaço de 2 correntes e começo fazendo 2 pontos altos, 1, 2, e vou completar a sequência com 6 pontos altos em cima dos próximos pontos. 4, 5, 6. Aqui, se você fez o seu tapete mais largo, você vai fazer sequência com 5 pontos altos, olha, desse jeito aqui, e depois repetir essa sequência com 2 leques. Veja aqui, após a borda com 6 pontos altos, eu segui repetindo sempre sequência com 2 leques, sequência com 5 pontos altos, 2 leques, sequência com 5 pontos altos, 2 leques. Se fosse mais largo, seria sequência com 5 pontos altos. Eu finalizei aqui a carreira de número 6. Vou começar a carreira de número 7 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou virar o trabalho e vou completar aqui uma sequência com 8 pontos altos, já contando com essas 2 correntes que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto. Aqui eu vou seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos altos, olha, 3, 4, 5, 6, e no próximo espaço de 2 correntes, eu vou fazer mais 2 pontos altos para completar a sequência com 8 pontos altos. 7, 8. Faço 2 correntes de espaço e vou fazer o único leque que eu tenho nessa carreira, nesta sequência aqui, tá? Fica aqui entre os 2 leques da carreira anterior, nesse espaço de uma corrente. Vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou assim, olha, com um leque aqui entre esses 2 que nós temos na carreira anterior. Vou fazer 2 correntes de espaço, 1, 2. Vou começar no espaço de 2 correntes fazendo 2 pontos altos, 1, 2. Vou seguir em cima dos próximos pontos altos, né? Nós temos 5 pontos altos aqui. Logo em seguida, vou fazer mais ponto alto em cima desses próximos pontos, e no próximo espaço de 2 correntes eu faço mais 2 pontos altos. No total, nós teremos aqui 9 pontos altos nessa sequência, tá? Já completei aqui, olha,
2 no primeiro espaço de duas correntes, mais 5 aqui em cima desses próximos pontos altos, e mais 2 no próximo espaço de duas correntes, finalizando sequência com 9 pontos altos. Ficou assim. Vou fazer duas correntes de espaço e vou fazer o leque com 5 pontos altos no espaço de uma corrente que eu tenho aqui entre os dois leques da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5. Duas correntes de espaço, começo no espaço de duas correntes fazendo 2 pontos altos e vou completar mais uma sequência com 9 pontos altos. Faço os 2 no espaço de duas correntes, sigo em cima dos próximos pontos altos e no próximo espaço de duas correntes faço mais 2 pontos. 5, 6, 7, no espaço de duas correntes, 8, 9 pontos altos. Faço duas correntes e faço o leque aqui entre um leque e outro da carreira anterior. Vou repetir esse ponto. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Faço duas correntes e agora eu vou fazer sequência com 8 pontos altos e já finalizo a carreira, mas eu começo no espaço de duas correntes fazendo 2 pontos altos e depois eu sigo com ponto alto em cima dos próximos pontos. Se você fez o seu tapete com uma largura diferente, aqui você vai fazer sequência com 9 pontos altos e depois fazer duas correntes e repetir esse leque que nós temos aqui entre os blocos com 9 pontos altos. Olha, aqui eu vou completar, já tenho 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, finalizando a carreira de número 7. Vou começar a carreira de número 8 fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou virar o trabalho e vou completar uma sequência com 10 pontos altos. Aqui, olha, eu vou só seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos altos. Quando chegar no primeiro espaço de duas correntes, eu faço mais 2 pontos altos para completar a sequência com 10 pontos altos. Já tenho aqui um total de 5 pontos altos. 6, 7, 8. No espaço de duas correntes, faço mais 2 pontos altos, completando a sequência com 10 pontos altos. Olha. Vou fazer duas correntes de espaço e agora, olha, eu vou fazer ponto alto no ponto do meio desses 5 que eu tenho formando o leque. Então, vou pular 2 pontos. Faço ponto alto em cima do ponto do meio, né, do leque que nós temos na carreira anterior. Fica desse jeito. Novamente duas correntes de espaço. Vou começar no espaço de duas correntes fazendo 2 pontos altos. 1, 2, e eu vou completar a sequência com 13 pontos altos. Aqui é só seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos altos. Quando chegar aqui no próximo espaço de duas correntes, eu faço mais 2 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No espaço de duas correntes, vou completar aqui sequência com 13 pontos altos. Ficou assim. Deixa eu mostrar aqui como ficaram as sequências. Comecei fazendo sequência com 10 pontos altos, duas correntes, fiz ponto alto no ponto do meio, nesse leque que nós temos na carreira anterior. Duas correntes de espaço e fiz sequência com 13 pontos altos. Agora eu vou repetir novamente isso aqui, olha. Duas correntes, você vai se lembrar que nós fizemos isso aqui na segunda carreira do trabalho. 13 pontos altos, duas correntes, pulo 2 pontos, faço um ponto alto, formando um bloco vazio. Novamente duas correntes, pulo 2 pontos do leque, começo então no espaço de duas correntes e vou fazer sequência com 13 pontos altos.
É claro que lá a base do trabalho era diferente, né? Mas a quantidade de pontos são exatamente as mesmas, olha. 4, 5, vou fazer novamente sequência com 13, né? Depois dos 2 blocos vazios. 6, 7, 8, 9, 10, 11, no espaço de 2 correntes, faço mais 2 pontos altos, completando sequência com 13 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do ponto do meio, no leque que nós temos logo à frente. Ficou 2 para cada lado. 2 correntes de espaço, começo no espaço de 2 correntes e vou fazer sequência com 10 pontos altos e já finalizo a carreira. Mas se você fez o seu tapete com uma largura diferente, maior, né, mais largo, aqui você vai completar a sequência com 13 pontos altos novamente. E depois fazer 2 correntes, ponto alto em cima do leque, 2 correntes novamente, e aí sim, se chegar na lateral, termina com sequência de 10 pontos altos. 8, 9, 10 pontos altos, finalizando a carreira de número 8. Agora, para formar o comprimento do meu tapete, eu vou começar a repetir da carreira de número 3 até a carreira de número 8, ou seja, tudo que eu fiz na carreira 3 eu vou fazer na próxima carreira. E aí eu sigo repetindo, carreira 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, até atingir o comprimento que eu preciso. A próxima carreira aqui, por exemplo, eu vou só olhar aqui na carreira anterior, né, na carreira de número 3, 1, 2, 3. Na carreira de número 3, eu tenho aqui um total de 8 pontos altos, olha. Então vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto, vou virar o trabalho e vou fazer a mesma quantidade, sequência com 8 pontos altos. Aqui, tanto você pode olhar no trabalho que já está pronto, quanto você pode dar uma olhadinha na descrição do vídeo, que tem a marcação para que você volte exatamente no início da carreira 3. Se você clicar naquela numeração que tem na frente, né, do nome carreira 3, você vai exatamente no início da carreira de número 3 e você pode repetir tudo que eu fiz, olha. Vou completar aqui sequência com 8 pontos altos, que é exatamente o que eu digo lá na carreira de número 3, para fazer 8 pontos altos. Depois 2 correntes de espaço, e aí um leque com 5 pontos altos em cima do único ponto alto que nós temos, olha, que é esse ponto aqui na carreira de número 3. Eu fiz leque com 5 pontos altos. É exatamente o que eu preciso fazer aqui, tá? Então você tanto pode olhar no seu trabalho pronto, como já foi feito na carreira 3, depois a próxima carreira igual a 4, e assim por diante, quanto você pode voltar no vídeo, exatamente no ponto que eu explico como fazer a carreira 3 e depois fazer a carreira 4, você pode seguir repetindo aí por quantas vezes for necessário para formar o comprimento do seu tapete. Fiz o leque com 5 pontos altos, fiz 2 correntes, pulo 2 pontos de base e vou fazer agora, olha, sequência com 9 pontos altos. Só começar no terceiro ponto de base e seguir até o penúltimo, nesses 13 que nós temos na carreira anterior, ou seja, é exatamente igual o que eu fiz na carreira de número 3. Eu vou seguir repetindo aqui até formar o comprimento que eu preciso. Quando completar o comprimento, eu paro sempre na carreira de número 8, tá? Então eu repito a quantidade correta da carreira de número 3 até a carreira de número 8. Então quando eu parar no comprimento do meu tapete, vai ficar assim. A carreira de número 8 é desse jeito aqui. Então eu vou seguir fazendo até atingir o comprimento e paro sempre na carreira de número 8. Eu estou chegando também no final desse vídeo, mas no próximo vídeo eu volto já com o comprimento correto aqui do meu tapete e mostro para você como fazer um acabamento para combinar aqui com esse tapete. Um forte abraço e até o próximo vídeo.